Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo. Um bom dia para vocês. Um excelente início de semana, né? Ontem, domingo, estivemos na casa do Senhor. Não sei quem teve a oportunidade de ir à casa do Senhor, oferecer culto a Deus junto com a igreja. E foi uma bênção estarmos ali, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Momentos assim que a gente não consegue comparar, a gente não trocaria por nada, né? Muito bom estarmos na casa de Deus. E a nossa semana começando também na presença do Senhor é muito bom, né? Traz pra gente uma direção, traz pra gente um rumo. E é esse o objetivo, a gente estudar a palavra do Senhor para que a gente tenha a direção certa, que é a direção da vontade do Senhor, que é o Senhor como centro, para a gente buscar realmente a vontade de Deus. E essa semana, as nossas devocionais, eu quero dividir com vocês, né? Estive pensando, queria dividir com vocês a questão da oração, né? Eu tenho participado de vários grupos do WhatsApp, de grupos da igreja, né? De coral, grupos de ministérios. E eu percebo que nós temos vivido um momento muito ímpar, muito importante de oração. De oração uns pelos outros, sabe? De intercessão. São muitos pedidos de oração que a gente recebe no grupo. E vários pedidos de oração que chegam realmente nos grupos em favor de alguém, em favor de filhos, de amigos, de pessoas às vezes que a gente nem conhece, mas que a gente entende a dor do outro e a gente está orando, né, em favor de outra pessoa. E a oração, assim, ela é uma maneira de nos achegarmos ao Senhor fantástica. O próprio Jesus, né, Jesus Cristo nos ensinou a orar. Ele deixou aqui pra gente a oração modelo. E através dele, através do agir do Espírito Santo, a gente consegue chegar a Deus através das nossas orações. E isso é muito bom. Então, essa semana eu queria falar sobre conhecendo o poder da oração. Todos os dias dessa semana, de segunda a sexta, a gente vai pensar um pouquinho nessa questão da oração. E hoje, quero começar na nossa semana falando sobre oração com o texto de Marcos, capítulo 9. O foco é o versículo 29, que diz assim: Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Só que eu não queria deixar isolado esse versículo, né? O interessante é lermos capítulo 9, de 14 a 29, para que a gente possa entender por que Jesus deu essa resposta, qual foi o contexto, né? O que estava acontecendo. Então vamos lá, vou tentar ler de maneira bem dinâmica para que a gente não fique cansado, mas para que a gente entenda realmente o contexto. Marcos 9, de 14 a 29, diz assim: quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda.
Quando Jesus viu que muita gente estava juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Bom dia, Drica. Bom dia, minha amiga. Esse texto da Bíblia mostra um fato que aconteceu, com Jesus e seus discípulos. E esse fato, às vezes, a gente fica analisando e pensando assim: nossa, um pai levou o seu filho que estava possuído por um mau espírito, pedindo ajuda. Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito mau, do menino. Os discípulos não conseguiram atender o pedido daquele pai. E quando Jesus chegou, Jesus perguntou o que estava acontecendo. O pai respondeu. Jesus repreendeu os discípulos, dizendo que eles não tinham fé, A fé deles era pouca, não era expressiva, mas Jesus atuou ali. E no final, quando os discípulos perguntaram para Jesus: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito, O que tinha de errado com a gente? Por que a gente não conseguiu expulsar aquele espírito? E Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. A lição que eu tiro, analisando esse último versículo e todo esse contexto, é a seguinte: existem coisas na nossa vida que a gente só consegue ser liberto realmente por oração. Às vezes é uma culpa, às vezes é uma tristeza tão grande, é uma tristeza profunda que a gente traz no coração, e é só a oração que consegue libertar a gente desse sentimento. Pode ser que você, porque eu já passei por isso também, a gente se sinta às vezes muito sobrecarregado. Parece que o fardo todo, do que está à nossa volta, da família, tantas coisas, está tudo sobre a gente, como se a gente estivesse assim, com o nosso corpo já moído de tanto peso. Bom dia, meu primo Kevin. Bom dia. Que bom te ver aqui de novo também. Parece que tudo aquilo que os problemas ao nosso redor, da nossa família, as coisas que a gente precisa atender, providenciar, tem tanta coisa em cima da gente, da nossa responsabilidade, tristezas. A gente abre o jornal e a gente vê tantas notícias ruins, notícias de pessoas que a gente não conhece, de repente notícias de pessoas que a gente conhece, próximas, e a gente se sente tão sobrecarregado. E eu digo a você que nessas situações não existe calmante que nos deixe tranquilos, porque o calmante ele vai nos dar uma sensação de tranquilidade momentânea, enquanto estamos sob o efeito do remédio. Mas eu digo a você que a libertação de fato, a libertação verdadeira desses fardos, desse peso, só oração. Não existe outra maneira. Só oração. Oração para a gente poder entregar ao Senhor os nossos fardos, a gente poder descansar. Isso não quer dizer que com a oração você vai deitar no sofá da sua sala e você vai ficar de pernas pro ar porque as coisas vão se resolver sozinhas. Não é assim. Eu te digo com certeza que a oração te alivia o peso do peito, da alma. E mesmo com as responsabilidades que você e eu temos que cumprir, na nossa rotina, no nosso trabalho, mesmo com as dificuldades, com os desafios, o nosso peito não está sobrecarregado, a gente não está se sentindo pesado, tendo que nos arrastar. Esse sentimento ele não existe, desde que a gente mantenha uma vida de oração. Eu demorei um pouco a entender, eu confesso que eu fui criada nasci num berço cristão, fui criada na igreja, e minha avó sempre falava sobre oração, minha mãe também, mas ao longo da vida, com as experiências que a vida vai nos dando, as oportunidades de crescimento que a gente vai vivendo, a gente começa a perceber como é importante a oração, como a oração é importante.
E hoje eu digo para você por experiência, digo para vocês que estão me ouvindo por experiência. A oração é um diferencial na minha vida. Porque orar e falar com Deus, a oração é essa fala com Deus. Falar com Deus quando você está alegre, quando você está feliz, é como se você estivesse dividindo uma notícia muito boa com um amigo. Um amigo que você sabe que te ama, um amigo que vibra com você. Não é um amigo que tem inveja das coisas que você conquista, mas é um amigo que está feliz porque você está feliz. Então você divide isso com Deus e você compartilha. Ele sabe de todas as coisas, mas é diferente quando a gente conversa com ele. Não tem preço, é muito bom. E conversar com Deus também, quando nós estamos tristes, e dividir com ele essa tristeza, e falar para ele o quanto está pesado, e dizer para ele o quanto está difícil a gente caminhar, o quanto está difícil enfrentar mais uma semana, sabendo aí as coisas que estão por vir, e fora as coisas que a gente ainda não sabe. Quando a gente fala isso com Deus, o Senhor escuta a nossa oração e Ele traz para o nosso peito, para a nossa alma, uma tranquilidade, uma serenidade, uma paz que só Ele pode dar. E isso nos ajuda a enfrentarmos os desafios, quando a gente está se sentindo mais leve e quando a gente percebe que a gente não está sozinho. Pratica isso, faça essa experiência. Converse com Deus do início, quando você acordar, do início do dia, quando você abrir os olhos, até a hora quando você for dormir. É interessante. Podem achar que você é meio doida, né? Porque eu também, às vezes, posso olhar assim e falar assim, nossa, tá falando sozinha. Mas não é isso. É realmente você conversar com Deus. Eu aqui em casa, por exemplo, eu acordo de manhã, na minha cama ainda, antes de levantar, eu já vou falando com o Senhor. E eu levanto, vou fazendo as coisas, né? Vou acendendo as luzes e acordo as meninas e a gente ora. Eu agradeço a Deus, eu entrego o dia delas nas mãos de Deus. Hoje, por exemplo, as meninas estão fazendo provas, nós oramos, não para que a questão não é, Senhor, mande a resposta da prova das meninas, não é isso, porque elas têm a parte delas a fazer, que é estudar. Né? Elas tinham que ter estudado, mas eu peço ao Senhor que dê a elas a tranquilidade que elas precisam para fazer a prova, né? A serenidade, que elas não se sintam sozinhas, que o Senhor esteja com elas. Então a gente já entrega o nosso dia nas mãos do Senhor, o dia dos nossos filhos, né? Que os nossos filhos estejam estudando, que estejam absorvendo conhecimento, né? Que os nossos pais estejam bem, com saúde, guardados por Deus, que a nossa casa seja guardada por Deus, que não falte o alimento na nossa mesa. Então a gente vai conversando e a gente vai lembrando de pessoas que precisam, né? Eu já lembrei aqui de umas irmãs que me pediram oração por alguns pedidos específicos, por filhos que estão precisando de uma recuperação, que estão no hospital. E aí a gente vai orando. E a gente vai orando enquanto a gente está fazendo as coisas, a gente vai orando no nosso dia a dia, na nossa rotina. E aí a gente vai vendo que é muito bom falar com Deus. E existem coisas na vida que nada vai resolver, a não ser a oração. Porque a libertação, ela vem através da oração. Então, a minha dica, né, se eu puder dar alguma dica ou sugerir uma proposta para você hoje, é isso. Faça o seu dia ser um dia inteiro de oração. E para isso você não precisa ficar de olhos fechados. Eu estou dizendo que a oração é você falar com Deus. E você pode, na sua rotina, você falar com Deus. No seu trabalho, você vai falando com Deus. Você tem um desafio no trabalho? Né, Drica, você tem um relatório para entregar, algo difícil, tem uma decisão difícil para tomar. Vá pensando, vá analisando o que você precisa analisar no trabalho, mas ao mesmo tempo vai conversando com Deus, pedindo a Deus sabedoria para tomar uma decisão certa, pedindo a Deus esclarecimento. É tremendo como você vê que com o coração sincero, coração com fé, Deus responde a oração, né? E principalmente, se isso for para glorificar o nome dele, Ele atende, se atende à vontade do Senhor, Ele atende às suas orações do jeito que você está pedindo, né? Desde que glorifique o nome do Senhor. É importante que você, ao orar, né? Quando a gente ora pedindo a Deus. E quando as coisas acontecem, é importante que a gente também perceba Deus nesses detalhes, perceba Deus em tudo aquilo que está acontecendo, tudo que a gente está vivendo.
porque todas as coisas são por Ele e para Ele. Então, até mesmo a bênção que eu peço ao Senhor é para glorificar o nome dEle. Não é para minha vaidade, não é para atender o meu capricho ou o meu desejo pessoal, porque Deus não cria filhos mimados, né? Nós não somos filhos mimados e não podemos ser. Não é isso que Deus quer, mas somos filhos gratos. A gente vê a ação do nosso Pai na nossa vida e a gente agradece a Deus. Então, vamos viver assim, de fé em fé, todos os dias, praticando a nossa vida de oração. Mesmo que a gente comece com uma fé pequenininha, seja sincero diante de Deus. Senhor, tá difícil, hein? Minha fé tá muito pequenininha, mas me ajuda a melhorar, me ajude a aumentar a minha fé. O Senhor, ele escuta com muita atenção e com muito carinho uma oração sincera, verdadeira. Fale como você está de verdade. Se você está feliz, fale porque você está feliz. Se você está triste, fale de verdade porque você está triste. Se você está descrente, se você acha que sua fé está pequenininha, está falha, fale com sinceridade diante de Deus, porque Ele escuta e Ele sabe que nós humanos, somos falhos e a gente precisa muito dEle para que a gente melhore. Então, vamos ter hoje uma vida de oração, entendendo que há certas coisas que a libertação só vem pela oração. Vamos orar para a gente então seguir a nossa rotina do dia? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço muito por essa manhã de segunda-feira, eu te agradeço porque nós acordamos bem, com saúde, eu te agradeço, Senhor, porque é muito bom a gente ler a Tua Palavra e a gente aprender mais de Ti, a gente aprender mais sobre a oração, saber quem o Senhor é. Muito obrigada, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos o nosso dia, que esse dia de hoje, de segunda-feira, seja um dia abençoado por Ti, que a gente tenha a prática de falar com o Senhor durante todo o dia e que o Senhor esteja pronto a nos ouvir, porque o Senhor garante isso na Tua Palavra, que se estivermos com o nosso coração contrito, humilhado diante de Ti, que o Senhor atende as nossas orações, escuta o nosso clamor. Eu peço que esteja com os nossos amigos que estão acompanhando a live agora e que vão ver mais tarde. Abençoe a Adriana no trabalho dela, Senhor, dê sabedoria a ela, discernimento, que ela tome as decisões conforme a Tua vontade e que ela perceba que é o Teu agir, é o agir do Teu Espírito na vida dela. Abençoe meu primo Kevin também, na Argentina, ser com ele, proteja do mal, proteja dessa doença, Senhor, salve ali a família dele, guarde, Senhor, de todo perigo e esteja abençoando a vida dele também e que um dia nós possamos nos conhecer pessoalmente, que será uma alegria muito grande ao meu coração, mas cumprindo sempre o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. Nosso dia está nas Tuas mãos, nós entregamos e pedimos que o Senhor tome a frente de todas as coisas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um bom dia para vocês, que Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo na nossa devocional, tá bom? Excelente dia.